Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, hoje na aula 8 nós vamos falar sobre advérbio. É uma sequência de 11 aulas que nós estamos conversando sobre as 10 classes de palavras, beleza? Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, procure no canal e assista, porque nós já falamos sobre substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, enfim, várias classes de palavras. Agora, nesta aula, nós vamos falar sobre o advérbio, beleza? Mas só olha só, antes de entrar na classificação dos 7 tipos de advérbios, nós vamos ver qual é o conceito que a gramática normativa da língua portuguesa traz em relação ao advérbio. Olha só, o que é o advérbio de acordo com a gramática? Advérbio é a palavra que indica as circunstâncias em que ocorre a ação verbal. Ou seja, basicamente o advérbio vai modificar o sentido do verbo. É claro que ele pode modificar também o sentido do adjetivo e do próprio advérbio, como a gente vai ver daqui a pouco aqui. Só que, tipicamente falando, o advérbio modifica o sentido do verbo, beleza? Olha só, até pela etimologia da palavra dá pra gente saber isso. Eu pego aqui a palavra advérbio, ó. Eu tenho esse ad aqui, esse prefixo, significa junto, ó, junto. E vérbio quer dizer o quê? Verbo, né? Então, basicamente, o advérbio é aquela palavra que vem o quê? Junto do verbo. Por isso que, tipicamente falando, ele modifica o sentido do verbo, beleza? Em relação à classificação, nós temos 7 tipos de advérbios. 7. Tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade. Olha só. É bem tranquilo identificar os advérbios dentro de uma estrutura, dentro de uma frase. Por quê? Porque são aquelas palavrinhas que vão mudar o sentido do verbo, do adjetivo do próprio advérbio. Olha só, no primeiro nós temos aqui tempo, tipo de advérbios, advérbios de tempo. A circunstância que ele exprime é de tempo. Nós temos exemplos, ontem, hoje, amanhã. Olha só, se eu pego aqui a palavra hoje, aplicação numa frase. Hoje eu estou dando aula. O hoje é um advérbio de quê? De tempo. Está especificando quando está ocorrendo a ação verbal, dando uma circunstância. Neste caso, está especificando quando está ocorrendo a aula. Então, é hoje. Por isso que ele é um advérbio. Ele é um especificador nesse sentido. Beleza? De lugar, a mesma coisa. Ele especifica o lugar onde ocorre o quê? A ação verbal. Por exemplo, eu estou aqui na sala gravando uma aula. O aqui é o quê? Um advérbio de lugar, mudando, dando uma especificidade ao verbo, uma circunstância à ação verbal. Nós temos também advérbio de modo, olha só, bem, devagar, o modo como ocorre a ação verbal. Por exemplo, agora eu estou falando bem devagar. Esse bem devagar aí são advérbios que mudam a forma como eu estou falando, mudam o sentido do verbo. Por isso que são advérbios. Também temos advérbios de afirmação, sim, certamente, advérbios de negação, não, tampouco, entre outros, claro, advérbios de dúvida, talvez, acaso, advérbios de intensidade, olha só, muito, pouco. Exemplo de advérbio de intensidade. Para passar no vestibular, você tem que estudar muito, ou seja, você não tem que só estudar, tem que estudar muito. Então, o advérbio dá uma característica, uma informação a mais sobre o que? A ação verbal. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Se ficou com dúvida, volta o vídeo aí, pausa, enfim. Vai anotando, beleza? Outra coisa também que eu quero que vocês saibam sobre o advérbio é o seguinte, olha só. Como eu falei antes, o advérbio pode modificar o sentido do verbo, do advérbio ou do adjetivo. Eu coloquei um exemplo de cada um aqui, olha só. Primeiro, o advérbio mudando o sentido do verbo. Olha só. Eu tenho a frase, ele escreveu muito. Escreveu é o nosso verbo. Muito é o quê? É o nosso advérbio, beleza? Esse advérbio está modificando o sentido do verbo. Por quê? Porque ele apenas não só escreveu, ele fez o quê? Escreveu muito. Por isso que esse advérbio intensifica o verbo escreveu. Por isso, quando ele intensifica, ele é o quê? Um advérbio de intensidade. Tranquilo? O advérbio também pode modificar o sentido do quê? De outro advérbio. Olha só. Ele escreveu vai ser o nosso verbo. E eu tenho 2 advérbios aqui, ó. Muito vai ser o nosso advérbio de intensidade. E o bem vai ser advérbio de quê? Olha só. De modo. Então eu tenho 2 advérbios.
Advérbio de modo, beleza? E aqui nós temos um advérbio modificando o sentido do outro. No caso, o verbo de intensidade, dando intensidade ao advérbio de modo, bem. Então, ele não escreveu apenas bem, ele escreveu muito bem. Esse advérbio aqui é um intensificador em relação a esse advérbio de modo. Tranquilo? E também, além de modificar o verbo e o próprio advérbio, o advérbio pode modificar o adjetivo. Olha só. O céu estava alegremente azul. Estava aqui vai ser o nosso verbo. Alegremente vai ser o nosso advérbio de modo, né? O modo como ele estava. E azul vai ser o que? O nosso adjetivo. Vamos colocar aqui, ó. Adjetivo. Neste caso, alegremente está modificando o sentido do azul. O céu estava alegremente azul, ou seja, o sol não estava só azul, estava alegremente azul, muito azul, né? Então, esse advérbio aqui, alegremente, esse advérbio de modo, vai o que? Vai dar uma característica para quem? Para o azul, que é um adjetivo. Então, o advérbio modificando o sentido do adjetivo. Recapitulando, o advérbio pode mudar o sentido do verbo, pode mudar o sentido do advérbio, do próprio advérbio ou do adjetivo. Beleza? Isso é basicamente o que vocês têm que saber sobre adjetivo. Os tipos, né? Qual é a sua função dentro de uma frase, de uma oração e quais palavras ou expressões ele pode modificar e especificar o sentido. Tranquilo? Eu vou finalizar a aula sobre advérbio por aqui para não ficar muito grande. Se você está gostando dessa sequência de 11 vídeos, inscreva-se no canal e até a próxima aula que nós vamos falar sobre conjunção. Beleza? Bons estudos e até a próxima.